O reino de Deus, como já dizia Paulo aos Coríntios, o reino de Deus, Jesus também disse isso, o reino de Deus não está fora. O reino de Deus está dentro. Quando Jesus nos ensinou a orar o Pai Nosso, e lá no Pai Nosso está escrito: venha teu reino. Mas venha teu reino aonde? Porque venha teu reino é uma coisa. Aí na sequência ele diz: e seja feita a tua vontade na terra como no céu. A vontade de Deus para ser feita na terra. Mas o reino de Deus não é terreno. Jesus já disse isso: meu reino não é daqui. Então há duas coisas aí neste pedaço da oração. Venha o teu reino é uma coisa, e seja feita a tua vontade na terra como no céu é outra coisa. O que é que deve ser estabelecido na terra dos homens? A vontade de Deus é a melhor. Ora, abre um parêntese, tome apenas os 10 mandamentos. Apenas os 10 mandamentos. 4 de um lado, fala da relação do ser humano com Deus, sem idolatrias, portanto sem feitiçarias, sem magia, sem ocultismos, sem reverências a outras entidades, apenas a um único Deus. Apenas a Ele. Sem imagens, sem esculturas, sem templos a qualquer outro Deus, a qualquer outra divindade. Tomemos apenas isso como exemplo. Os 10 mandamentos. Não servirás, não terás nenhuma relação com divindades, com deuses, com religiões, nem com outros templos. Guardará um dia onde você celebrará um culto a este Deus, o dia mais importante para você. Vamos colocar assim, como se fossem nossos dias. Vamos escolher, seja o sábado, seja o domingo. Vamos escolher qualquer dia. Não vamos ficar aqui preocupados se é sábado ou domingo. Não vamos apenas de forma simples escolher um dia. Ah, eu escolho o sábado, tudo bem. Ah, eu escolho o domingo, tudo bem. Ah, eu escolho a segunda, tudo bem também. Um dia onde podemos nos reunir como povo, juntos, para celebrar a este Deus mais do que qualquer outro dia, sendo que todos os dias são importantes. Um único Deus. Nenhuma divindade, nenhum culto a nenhum outro ser. Um dia para adorá-lo. Olha que interessante. Portanto, não use o nome deste Deus em vão. Não faça piadinhas. Não faça talk shows indecentes. Não use o nome de Yahvé, de Jesus, de Adonai, Elohim. Não use o nome do Senhor em vão. Trate com seriedade, com respeito e com santidade, com reverência este Deus. Primeiro lado. Aí vem os outros 4. Pense na humanidade seguindo, toda a humanidade seguindo esses 10 mandamentos. Que começa a honrar teu pai e a tua mãe. No 5º mandamento, na outra tábua, até não cobiçarás. Lá no meio, não roube, não furte, não mate, não mate. O que você acha que ocorreria com a humanidade se seguisse
apenas os 10 mandamentos. Todos os seres humanos. Precisaria a quantidade de leis que nós temos? Precisaria a burocracia ou a burocracia dos estados que nós temos? Agora acrescente aos 10 um a mais, 11. Amarás ao teu próximo como a ti mesmo. Você acha que precisaríamos de leis para respeitar o próximo? Você acha que precisaríamos de leis de minorias para respeitar as minorias? Se vivêssemos os 11 mandamentos, é muito mais simples a vontade de Deus ser feita na terra. Uma coisa é a vontade de Deus na oração que Jesus nos ensinou. Antes ele disse, venha teu reino. Ora, se sabemos que o reino de Deus, de acordo com as palavras de Jesus, não é físico, não é um reino físico, pelo menos não agora. E Paulo diz, o reino de Deus não está fora, mas está dentro de vocês, porque o reino de Deus não é comida nem bebida, mas amor, paz e alegria no Espírito Santo. Portanto, o reino está dentro. Se o reino de Deus não é físico, já entendemos a vontade de Deus. O que deve ser feito na terra é a vontade de Deus. No planeta, nas relações humanas, nas leis, deve ser a vontade de Deus, porque é a melhor, é a mais justa, é a mais íntegra, é a mais correta. Não tem ideologia, meu querido, de nenhuma matiz. Nem de direita, nem de esquerda, nem de centro, nem de canto, nem de cima, nem de baixo. A vontade de Deus é pura. Portanto, a vontade de Deus não é contaminada pela ideologia humana, nem pela religião humana qualquer que seja. Então ela é a melhor. Agora o reino de Deus é diferente. Venha teu reino. Onde? Na terra? Nas leis humanas? Nos reinos humanos? Nos sistemas políticos humanos? Não. O perigo está na compreensão. O perigo da fé cristã para o sistema é esse. Porque o perigo está na compreensão do reino de Deus, onde o reino de Deus se estabelece. Não só nas leis. As leis precisam refletir a vontade de Deus, que é o melhor para o ser humano. Mas o reino de Deus está em outro lugar. Se Jesus diz o reino de Deus está em vós, e Paulo diz o reino de Deus não está fora, mas está dentro. Justiça, amor, alegria, paz no espírito. Espírito. Aqui vem o centro da bomba atômica que é a fé cristã para qualquer sociedade humana. Porque o reino de Deus tem que ser estabelecido na mente do homem. Venha teu reino aonde? Em minha mente. Venha teu reino onde? Dentro de mim. Porque quando o reino de Deus está dentro do ser humano, meu querido, tudo muda. Tudo ao seu redor muda. Porque o reino de Deus na mente humana, no espírito humano, na alma humana, provoca as mais profundas mudanças dentro da pessoa, em suas relações e na sociedade na qual ela vive. Por isso a fé cristã é perigosa.
para os sistemas. Estamos falando da fé, da genuína fé cristã. Aqui não estamos falando da fé para grandes realizações. Aqui não estamos falando da fé para alcançar as bênçãos. Estamos falando da fé, do conteúdo da fé, da doutrina da fé, da transformação do coração, da mudança que a fé em Cristo provoca dentro de nós, porque trouxe o reino de Deus para dentro de nós. Aqui é o segredo da destruição de sistemas. Porque quanto mais seres humanos alcançados pelo reino de Deus dentro, mais uma sociedade é justa, mais uma sociedade é respeitosa, mais uma sociedade é pacífica, ainda que tenha armas, mais uma sociedade tem menos crimes. Não é que não tem crimes, mas tem menos crimes. Mais uma sociedade é menos corrupta. Não é que não tenha nenhuma corrupção, é que é menos corrupta. Porque o reino de Deus veio morar dentro. O que é o reino de Deus? Em linhas gerais, não é apenas a vontade de Deus. O reino de Deus é o domínio de Deus. Você precisa entender isso. Um reino é o lugar onde um rei governa. E um rei tem poder absoluto. Por isso que chama de governos absolutistas. Uma monarquia é um governo absolutista, porque a vontade do rei, o desejo do rei, o rei tem poder sobre a vida e sobre a morte. Os cidadãos pertencem ao rei. São vassalos, servos do rei. Tudo é do rei em uma monarquia absolutista. O reino de Deus é o domínio de Deus. O reino de Deus é o controle de Deus sobre aquele lugar. Isso estamos falando agora de dentro de nós. Vocês percebem o quanto nós, mesmo os cristãos, porque o mundo já não tem mesmo, não tem nem como fazer referência, esquece. Mas vocês percebem quanto nós, os cristãos, ainda em nossa grande maioria, estamos muito longe do reino de Deus. Porque pensam que o reino de Deus é uma coisa fora. Pensam que o reino de Deus é a justiça. Pensam que o reino de Deus é uma sociedade livre. Pensam que o reino de Deus é ver coisas melhores acontecendo no dia a dia. Não, essa é a vontade de Deus. É o desejo de Deus. A vontade é um desejo, né? É um desejo de Deus, é a vontade de Deus. Ele quer que a vontade dele seja feita na terra. Quando a vontade de Deus é feita na terra, Mateus 6,10. Quando a vontade de Deus é feita na terra, a terra melhora. Quando a vontade de Deus é feita na terra, as pessoas amam os animais, preservam a natureza. Quando a vontade de Deus é feita na terra, os seres humanos se respeitam. Quando a vontade de Deus é feita na terra, não tem homicídio. Portanto, menos criminalidade, portanto, menos corrupção, portanto, menos ódio. Não tem como a fé cristã fomentar ódio. A fé cristã odeia o pecado, porque ela sabe que o pecado é a arma do sistema.
Ela sabe que o pecado é a força que aprisiona o ser humano no sistema, que o afasta de Deus. É claro que a fé cristã vocifera, protesta, proclama, reclama, grita contra o pecado. É claro que quem está em pecado, como nós estávamos antes, não gostávamos de ouvir. Mas o Espírito Santo nos convenceu que a mensagem é verdadeira. Aleluia. E aí nos convertemos. A primeira consciência, louvado seja Deus, a primeira consciência que devemos ter para que é o fundamento, é o alicerce, alicerces mal construídos, construções sujeitas ao perigo de desabamento, de destruição. Vida espiritual construída sem o fundamento coerente, correto, na Escritura, na vontade, na palavra de Deus, em Cristo Jesus. Vidas espirituais sujeitas ao perigo, à destruição. Portanto, o nosso crescimento espiritual deve ter o fundamento coerente e correto. O reino de Deus tem que vir a mim, o reino de Deus tem que alcançar aquela mente, o reino de Deus tem que alcançar aquele outro coração, o reino de Deus tem que alcançar um outro coração. Se o reino de Deus não entrar, a vontade de Deus é feita externa, do lado de fora, mas o reino de Deus tem que habitar em mim, porque o reino de Deus é o domínio de Deus. É aí que mora o perigo para as crenças, para as ideologias. É aí que mora o perigo para o mundo maligno. Uma vez um coração, uma mente, que o reino de Deus está ali, muda tudo. A opinião de uma pessoa muda. A lei que ela escreve muda. Portanto, gente, o mais importante para nós, para a fé cristã, não é termos, em primeira instância, políticos cristãos. Isso é bom, mas em primeira instância não é isso. Em primeira instância, não é bom termos pessoas cristãs que fazem leis justas no poder. Em primeira instância, não é isso. É bom, mas em primeira instância, isso não é a prioridade. É bom, mas não é a prioridade. É bom que tenha, mas não é a prioridade. A prioridade da fé cristã, a prioridade da igreja, é fazer com que o reino de Deus seja estabelecido em cada mente. Que o reino de Deus seja estabelecido em cada coração. Porque aí muda tudo. Muda tudo.